Boa noite, igreja. Boa noite a você que está aí do outro lado da tela, telinha ou telona, e está disposto a adorar ao Senhor nesta noite também. Que o Senhor seja honrado através da nossa espera, porque esse é o tema desta noite. Eu escolhi esse hino, pedi a Elaine este hino. Ele trocou a letra, né, gente? Claro, como muitos outros. Mas a última estrofe não mudou. Vocês perceberam? A última estrofe continua exatamente igual. Mas eu me lembro, há 35 anos atrás, quando eu vim para Tanguá, a gente cantava esse hino, e a que então descansa no Senhor, irmã Laudina, da igreja de Tanguá, cantava com o seu contralto potente. Eu espero, 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 muito ansioso, meu Jesus aqui voltar. Sabem, queridos, quando nós fazíamos visitas às 3 horas da tarde, na casa das irmãs, na igreja de Tanguá, a irmã Laudina era a primeira a chegar. Sol ou chuva, era a primeira a chegar. Muito idosa, muito cansada, mas nunca cansou de esperar. A irmã Laudina descansa no Senhor, não é? Mas a última estrofe diz que nós vamos ver o quê? Rever, queridos. Eu vou rever a irmã Laudina, que tanto esperou, mas esperou fiel ao dever, não é? Não deu desculpa da idade, não dava desculpa da chuva ou do sol muito quente. Ela sempre estava lá. Louvado seja Deus por irmãs e irmãos como a irmã Laudina. Amém? Vamos ver a nossa primeira foto hoje. Quem me conhece sabe que é um pouco estranho eu colocar a foto de um cachorro. Queridos, eu não tenho nenhum problema com respeito a gostar ou não de animais. O único problema é que quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui mordida por um cão que depois morreu de raiva. Sabem que as piadas continuaram a vida inteira, né? Dizendo que foi por minha causa que ele morreu. Mas não foi por isso, porque eu passei a minha infância toda as pessoas comentando a respeito desse assunto. Eu tomei 25 injeções na barriga por conta disso, tinha apenas 8 anos de idade. O resultado disso, mesmo a despeito da terapia, eu morro de medo de cachorro. E não importa o tamanho, tá? Se eu chegar na sua casa, eu tiver um grandão ou um pequenininho, não é, Anderson? Eu vou ficar na defensiva, e não é porque eu quero, não é porque eu não raciocino, é porque está dentro de mim essa fobia, entendem? Mas eu escolhi esse cachorro porque ele tem uma lição para nós. É claro, nós vamos tirar a lição da Bíblia, mas ele também nos ensina algo. Conhecem esse cachorro? Claro que conhecem. Mais uma? Isso, agora melhorou. Melhorou muito. Porque até quem não gosta de filme, eu acho que já assistiu esse filme. E se não assistiu, eu aconselho que assista. Sempre ao seu lado é o nome deste filme. Ele conta a história de Hashi. E eu vou resumir rapidinho a história para vocês, mas essa foi a segunda versão da história. A primeira versão foi em 1987, feita pelos japoneses, é claro. A história é verídica, é real. A primeira versão foi feita em 1987. Depois, em 2009, veio Sempre ao Seu Lado, a versão americana. É claro, né? Os americanos não iam perder uma história dessa. E no ano passado, em 2023, saiu a versão chinesa da história. Mas por que no ano passado? Porque no ano passado esse cachorro faria 100 anos. Ele nasceu em 1923. E por isso, no ano passado, pelo seu centenário, a China fez a sua terceira versão. Eu só assisti a segunda, já falei para vocês, mas vale muito a pena. E a história de Hashi, ou Hachiko, tem algumas lições para nós hoje. Tá certo? E eu vou fazer uso do meu auxiliar, não é? O slogan do filme dizia assim, ó: vou esperar por você, não importa quanto tempo leve. Era assim que as pessoas, né, despertavam para ver o filme. Vou esperar por você, não importa quanto tempo leve. Acabei de dizer para vocês que Hachiko, na realidade, ele, quando o dono o recebeu, chamou ele de Hashi.
Mas como o dono era um professor e possuía muitos alunos, os alunos começaram a chamar Hachiko, Hachiko, e ficou assim, né? Mais conhecido como Hachiko. Ele nasceu em Akita, no Japão, e Akita também é o nome da sua raça. É um cão japonês de grande porte, e ele era caçador. A princípio, ele era usado para caça. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Aí, o governo japonês viu que ele era muito talentoso em caçar animais. Então, resolveu utilizá-lo para caçar o quê? Prisioneiros de guerra. Em 1931, a raça Akita já era um ícone mundial. Os japoneses aplaudiam esta raça. Mas sabem, queridos, no ano em que Hachiko nasceu, o Eno era um renomado professor de agricultura apaixonado por cães. E ele pediu a um aluno que encontrasse um filhote dessa raça para ele. Após uma cansativa viagem, o filhote chegou à residência de Ueno no dia 15 de janeiro de 1924. Ele nasceu no dia 10 de novembro de 1923 e ele chegou na casa do seu dono em 15 de janeiro de 1924. Então, a viagem durou 2 meses. A princípio, quando ele chegou, as pessoas achavam que ele estava o quê? Morto. Era uma viagem muito difícil. Mas ele logo se apaixonou por seu dono. E ambos estavam sempre juntos. Somente havia um momento do dia em que eles se separavam. Era quando o dono entrava no trem para trabalhar e Hachiko ficava ali na estação de trem, aguardando o dia inteiro o seu dono voltar, o seu senhor voltar. Todos os dias, durante 14 meses, ele fez isso, todos os dias. Ia de manhã, esperava o dono voltar à noite, todos os dias. Mas, no ano de 1925, no dia 21 de maio, o Eno, o então professor de 53 anos, saiu para trabalhar. Teve um problema de saúde seríssimo, deu hemorragia cerebral. E ele não voltou para casa. Hachiko ficou ali durante muito tempo aguardando. Um dia, poucos dias depois, ele sentiu o cheiro do seu dono dentro de casa. E ele se arrastou para baixo do caixão onde estava acontecendo o velório. E ninguém conseguiu tirá-lo dali, enquanto não tiraram o corpo para ir ao cemitério. Sabem, queridos, nos meses que se passaram, Hachiko morou em muitas casas de parentes, de amigos, de pessoas que conheciam ele. Mas ele não ficou em nenhuma delas. E acabou voltando para a casa do seu antigo dono, morando com o jardineiro, porque era ali que ele queria ficar. Mas tinha um propósito pelo qual ele resolveu ficar naquela casa. Sabem por quê? Porque todos os dias pela manhã, Hachiko saía de casa, ia para a estação ferroviária e ficava lá até o anoitecer. E quando a noite chegava, ele chega em pezinho, olhando a catraca. Cada pessoa que passava, ele ficava ali até o último passageiro passar. Queridos, ele fez isso por uma semana. Ele fez isso por um mês. Ele fez isso por um ano. Ele fez isso por 10 longos anos, até que ele morreu. Ele ficou 10 anos fazendo a mesma coisa, aguardando o mestre que então ele achava que ia voltar. Sabem, queridos, essa história tem lições muito importantes para nós hoje. E eu gostaria de tirar algumas delas para nós. Por exemplo, o corpo empalhado de Hachiko está em exposição no Museu Nacional da Natureza e da Ciência em Tóquio. Seus demais restos mortais estão ao lado do seu antigo dono, lá no cemitério da cidade. Há uma estátua de bronze dele do lado de fora da estação em Tóquio, onde ele esperou por uma década o seu dono voltar. A estátua foi erguida em 1934 pela primeira vez. Aí veio a guerra. Ela foi retirada e depois, em 1948, ela foi reerguida novamente. Queridos, é a história simplesmente de um cachorro
que esperou por 10 anos aquele a quem ele amava. Parece uma história normal de filme, não é? Mas é uma história real. E sabem o que eu achei muito interessante ao ler essa história? Além dessa estátua que tem lá na frente da estação em Tóquio, tem uma na cidade natal de Ueno, tem uma na Universidade de Tóquio e tem uma em Rhode Island, nos Estados Unidos. Todos esses lugares há uma estátua desse cachorro, porque todas as pessoas que olham para a estátua e leem a história ficam encantados com essa história. As crianças japonesas, desde a tenra idade, aprendem essa história na escola. Então, qualquer criancinha japonesa que você pergunte sobre a história de Hachiko, ela vai lhe contar exatamente o que eu estou contando aqui nessa noite. Elas aprendem desde muito cedo. E sabe o que me fez arrepiar? Foi o que uma professora disse. Quando perguntaram para ela, por que as crianças aprendem essa história na escola? Ela respondeu assim, leal, confiável, obediente a um mestre, que compreende seu lugar no contexto mais amplo das coisas e que está fazendo exatamente o que deveria como servo fiel. É por isso que contamos essa história. Vocês prestaram atenção na forma como ela resumiu a missão desse cachorro? Eu vou repetir. Leal, confiável, obediente a um mestre, que compreende o seu lugar no contexto amplo das coisas e que está fazendo exatamente o que deveria como servo fiel. Poderia ser eu e você, não? Será que o chamado de Deus para nós nesta noite e durante toda a nossa carreira cristã não foi fazer exatamente isso? Ser fiel no posto de dever? Não é isso que Deus espera de cada um de nós? Ao olharmos à nossa volta, pensamos que alguns se esqueceram do que Jesus pediu. Ou será que é só esperar? É só esperar sem fazer nada? É só esperar sem compromisso? É só esperar sem responsabilidade? É só esperar que ele vai voltar? Será que é só isso? É só esperar? Pode passar, por favor? Pode passar, que eu já falei. Ah, tá. O significado de esperar, esse daí é muito simples, ok? É para que todos entendam. O que é esperar? Estar ou ficar à espera de algo ou de alguém. Aguardar. Ter esperança em algo ou em alguém. Essa é a definição de esperar. Agora pode passar a próxima. Eu quero que você abra, tá ali, aqui na frente, mas eu quero que você abra na sua Bíblia, Abacuque 2:3. Vamos abrir? Sim, vamos botar a palavra de Deus para funcionar, para falar ela e não nós. Amém ou misericórdia? Abacuque no Antigo Testamento, profeta menor. Amém? Abacuque 2:3 diz assim, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Alguns trimestres atrás nós estudamos o livro de Abacuque. E nós bem sabemos que o contexto dessa passagem é que Abacuque estava muito entristecido. Porque ele orava para que Deus abençoasse o seu povo e aparentemente parecia que Deus o quê? Não ouvia. Quantas vezes eu e você já passou por isso? Orou a respeito de um problema ou de algo que nós achávamos que era para o nosso bem e parece que Deus não responde. Parece que Deus não responde, não é isso? A lição de semana passada também falou isso. Que Deus às vezes fica em silêncio, não é, Claudete? Então, Abacuque, ele estava muito chateado, muito angustiado, porque ele queria respostas da parte de Deus. Ele queria respostas. E foi quando ele escreveu, inspirado por Deus, isso aí, Porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. As respostas que Abacuque tanto necessitavam estavam aonde?
no futuro ainda. Mas o que o texto diz? Se demorar, espera-o. Sabem, queridos, nós não gostamos de esperar, gostamos? Mas a nossa vida é uma constante espera. É ou não é? Deixa eu pegar meu olho de novo. É ou não é uma constante espera? Nós esperamos para nascer. Esperamos ou não esperamos? Aí nós esperamos para crescer, nós esperamos para se desenvolver, esperamos para casar, depois esperamos para engravidar e depois esperamos para ter os nossos filhos. Não é isso? Aí depois nós esperamos os nossos filhos nascerem, depois nós esperamos eles crescerem, se desenvolverem, não é? Casarem e também terem os seus próprios filhos. Aí depois vem os netos. E nós esperamos os nossos netos nascerem, crescerem, se desenvolverem e assim sucessivamente. Vocês entendem o que eu estou falando? Que nós esperamos coisas pessoais a vida inteira. Alguns esperam o tão sonhado diploma da faculdade, da universidade, do mestrado e do doutorado hoje, porque foi-se o tempo que era a graduação, o esperado, né? Hoje em dia é um pouquinho mais. As pessoas esperam o tão sonhado casamento, o varão ou a varoa que o Senhor reservará para si. As pessoas esperam os filhos, os netos. As pessoas esperam o carro tão sonhado ou a casa própria que ainda não tem. As pessoas esperam tantas outras coisas. Mas será que foi a respeito dessa espera que o Senhor estava falando? Ou está falando conosco hoje? Essas coisas não são erradas em si. Não é errado você estudar, não é errado você constituir família, não é errado você querer uma situação melhor para a sua família, nada disso é errado. Mas o próprio Jesus disse, fazer essas coisas sem escolher o que é mais importante. E o que é mais importante? O que o Senhor está dizendo para nós hoje? Sabem, queridos, existem cerca de 2.500 passagens que falam a respeito da volta de Jesus. E o ponto importante nisso, sabe o que é? É que, a princípio, lá no Antigo Testamento, Jesus prometeu vir como homem, como Messias. Ele cumpriu a promessa? Cumpriu? Tem dúvida ainda? Ele prometeu morrer. Ele morreu? Ele prometeu ressuscitar após 3 dias, e ele também ressuscitou. Mas tem cerca de 2.500 promessas na Bíblia que diz que ele voltará. Então ele diz assim, ó, enquanto está essa aparente espera, lá em 2 Pedro diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não. A promessa da volta de Jesus não está atrasada, como eu e você pode esperar, pode achar. Ele veio no tempo determinado, ele nasceu no tempo determinado, ele morreu no tempo determinado, ele ressuscitou no tempo determinado e ele voltará no tempo determinado. A palavra de Deus diz, o dia e a hora ninguém sabe. Eu e você não sabem, mas isso, só por isso ele deixa de existir? Não. O dia e a hora da volta de Jesus já estão marcados, diz a serva do Senhor. O dia e hora estão marcados. E sabe o que eu e você deve se preocupar? Como nós estamos esperando. Sabe por quê? Porque esperar é difícil. Porque esperar é chato. Porque às vezes eu e você se cansa de esperar. E quando nós nos cansamos de esperar, a gente vai fazer o quê? Quando eu me canso de esperar numa fila, eu faço o quê? Vou embora. Não é isso, Adilson? Cansei disso aqui, vai demorar muito. Quantas vezes na Caixa Econômica? Sangue de Jesus tem poder que ele paga. Não é? Cansa de esperar, vai embora. Não é assim? Mas com respeito à volta de Jesus, é assim, queridos? Cansou de esperar, vai fazer outra coisa? E eu quero terminar as nossas considerações com o próximo texto, Mateus 24. Mateus 24, 42 a 46. Pode abrir aí na sua Bíblia. Mateus 24, 42 a 46.
O capítulo 24 poderia ser certamente 2, se não o capítulo que fala mais sobre a volta de Jesus no Novo Testamento. 2 ou o que fala mais a respeito disso. Vocês sabem que o início do capítulo 24 fala sobre os sinais, não é isso? Certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, não é isso? Tudo isso fala em Mateus 24. Aí depois, no finalzinho, começam as parábolas a respeito da volta de Jesus. Não é verdade? Mas eu gostaria de ler essa daí. Diz assim, é a parábola dos servos, do bom servo, do servo fiel e do servo infiel. Diz assim: vigiais, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Fazendo o quê? O último versículo diz: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. A resposta está no versículo anterior. É o quê? O que o povo de Deus deve estar fazendo? Deve estar estudando, deve estar trabalhando, deve estar constituindo família, deve estar fazendo todas as outras coisas, mas deve estar o quê? Dando sustento ao outro, a seu tempo. Que sustento aqui a Bíblia está falando? É de arroz e feijão? É esse sustento que a Bíblia está falando? Não. A Bíblia está falando do alimento espiritual, do evangelho do reino que precisa ser pregado a todo mundo. Eu não posso ir lá na Coreia, lá na Groenlândia, onde quer que o evangelho precise ser pregado, mas eu posso falar para a minha família que não aceitou a Jesus ainda, eu posso falar para o meu vizinho, eu posso me manter ocupada com o evangelho. Posso ou não posso? Tem poucas coisas para fazer na igreja, não tem? Pouquinha. O próprio Jesus disse assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Olhem ao redor, essa não é a realidade? Não sempre foi essa a realidade? Onde estão aqueles que aguardam a volta de Jesus? Sabem, queridos, Jesus está dizendo: bem-aventurado aquele servo que, quando ele voltar, achar fazendo assim, estiver ocupado com a seara. Rashi ficou 10 anos fazendo todos os dias a mesma coisa por um Senhor que não voltaria. E nós? Será que nós estamos dispostos a fazer 10, 20 anos a mesma coisa por um Senhor que vai voltar? E eu quero terminar com novamente a definição que a professora deu para aquele cão. Porque sabem, queridos, eu gostaria muito que um dia Jesus olhasse para mim e desse essa definição: leal, confiável, obediente a um mestre, que compreende o seu lugar no contexto mais amplo das coisas e que está fazendo exatamente como deveria um servo fiel. Que o Senhor nos abençoe. Falta só um pouquinho, e o Senhor vai voltar. Que Ele possa me encontrar, te encontrar, fazendo exatamente o que Ele me pede, trabalhando na seara. Que Deus nos abençoe.